Olá! Prosseguindo na leitura do Livro dos Espíritos, na terceira parte, As Leis Morais, no capítulo 1 dessa terceira parte, Lei Divina ou Natural, há o tema Conhecimento da Lei Natural. Há 3 questões que vamos examinar neste vídeo e um comentário de Allan Kardec. A primeira questão, número 626. As leis divinas e naturais foram reveladas aos homens apenas por Jesus? Antes dele eram conhecidas somente pela intuição? E a resposta: não dissemos que estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam assim compreendê-la e ensiná-la desde as mais remotas eras. Mesmo incompletos, os seus ensinamentos prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas estão inscritas no livro da natureza. O homem pôde conhecê-las sempre que desejou buscá-las. Eis porque os seus preceitos foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, posto que incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Há 2 questões aqui. Sempre que desejou buscá-las. Quando nós desejamos compreender o ensinamento de Jesus através das suas parábolas, conhecimento da doutrina espírita, nós desejamos esse conhecimento com sinceridade, nós vamos atrás e vamos encontrar, porque faz parte da lei da natureza. É próprio isso do ser humano. Jesus já alertou sobre esta questão, este ensinamento, esta lei, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Lá no Sermão da Montanha, ele diz assim: Jesus, pedi e se vos dará. Pedir é resultado de desejar alguma coisa. Eu peço quando desejo com sinceridade. Se eu desejo compreender, eu peço, ou seja, eu vou atrás. Isso é uma forma de pedir. Este esforço é uma maneira de pedir. Eu vou receber. Me será dado. Buscai e achareis, continua Jesus. Quando eu busco, quando eu vou estudar, quando eu pergunto para os sábios, eu reflito, medito, faço minhas preces, eu estou buscando, eu vou achar. Faz parte da natureza do ser. Batei a porta e se vos abrirá, completa Jesus. Observa que isto faz parte da natureza. Então, o que diz ali o Espírito? O homem pôde conhecê-las, as leis divinas, sempre que desejou buscá-las. Este é um ponto, não é? Então, prosseguindo aqui, nós temos ainda aqui os homens de bem. Porque aos homens de bem é dado o conhecimento da lei divina. É porque os homens de bem, eles não estão sob a influência dos maus instintos que nos perturbam a trajetória na busca do progresso espiritual. Quando nós estamos sob o influxo de maus instintos, nós estamos pedindo aquilo que os maus instintos nos trazem. Quando nós estamos dando atenção aos maus instintos, nós estamos buscando isto. Ora, os homens de bem não se deixam levar pelos maus instintos.
Então, eles estão buscando o bem, que é da natureza divina, é da lei de Deus. Então, os homens de bem e aqueles que buscam acabam encontrando a lei de Deus, compreendendo-as e as inserindo na sua maneira de ser. A questão 627 diz assim: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Eles nos ensinam alguma coisa a mais? Ora, se Jesus, o Espírito mais perfeito, já nos deixou o Evangelho, são ensinamentos perfeitos. Se Jesus já nos deixou o Evangelho, por que nos precisou mandar a doutrina espírita? Esta é a questão. Vamos ver a resposta. A palavra de Jesus era, muitas vezes, alegórica e formulada por meio de parábolas, porque falava segundo a época e os lugares. Faz-se necessário hoje que a verdade seja inteligível para todos. Portanto, é preciso explicar e desenvolver essas leis, porque há poucos que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão dos espíritos que vieram trazer a doutrina espírita, nossa missão é a de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que exteriormente aparentam virtude e religiosidade para melhor ocultarem suas torpezas. Esses são, então, os hipócritas e orgulhosos. Por isso veio a doutrina espírita, né? O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância. E que todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Não é porque alguém disse que essa é a verdade. Não. Alguém disse aquilo conforme o seu entendimento. E nós recebemos desta maneira. Agora, o juízo da verdade, nós é que vamos ter que concluir. Não é porque alguém disse. Olha só. Todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Este é o objetivo. Nós estamos numa fase de evolução espiritual que nós precisamos transpor da dependência de terceiros para a autonomia de compreensão e decisão. Esta é a transição pela qual estamos passando. Antes precisávamos de pastores, sacerdotes, dirigentes espíritas para nos dizer isto é a verdade, então fulano disse, então é a verdade. Não, esta dependência precisa ser superada para que venhamos a angariar a liberdade. Liberdade com responsabilidade. Eu decido. Decido porque sei. Tenho consciência, como diz ali, todos possam julgá-lo e apreciá-lo, o ensino dos espíritos, com a sua própria razão. Este é o objetivo da doutrina espírita, para nos fornecer possibilidades desta autonomia, para transpor o estágio de evolução, de dependência, de transferir responsabilidade para um sacerdote, para que nós próprios tomemos a rédea da nossa vida com consciência, com conhecimento, com responsabilidade. Este é o objetivo, para adquirir autonomia, responsabilidade. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus a sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade.
interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, não, pelo uso da razão. Eu sei, eu compreendo, então eu faço porque sei, não é? A questão 628. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se pouco a pouco, pois de outro modo ela nos ofuscaria. Ora, imaginemos uma situação. 1000 anos atrás, a gente vem reencarnando, tivemos oportunidade de reencarnar naquela época, 1000 anos atrás. Se alguém nos falasse que existem outros planetas habitados, de que isto nos serviria? Se nós não sabíamos nem o que era planeta, e ainda pensávamos que o Sol girava em torno da Terra e não ao contrário, como é que nós íamos receber um ensinamento desse? Não havia possibilidade. Então foi necessário o avanço da ciência, da filosofia, não é? Para que nós tivéssemos condição de receber as informações, neste caso, nesse exemplo, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da sobrevivência da alma após a desencarnação e assim por diante, os princípios da doutrina. Foi necessário que houvesse o progresso da ciência e da filosofia e também a compreensão dos estágios anteriores da religião, para que chegássemos nesse ponto de receber a doutrina espírita. Muito bem, Allan Kardec ele comenta da seguinte maneira sobre estes assuntos. Jamais houve um tempo em que Deus haja permitido ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Na antiguidade havia, como sabem, alguns indivíduos que possuíam o que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério aos profanos, segundo o seu critério. Devem compreender, com o que conhecem das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas, em meio a um conjunto de informações equivocadas e, na maioria das vezes, alegóricas. Allan Kardec faz agora um grande comentário sobre esse assunto. Olha só, no entanto, não há para o homem de estudo nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Por que razão? Porque todos encerram o germe de grandes verdades que, embora pareçam contraditórias, esparsas que se acham em meio a acessórios sem fundamento, hoje são muito fáceis de coordenar, graças à chave que lhes dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui lhe pareciam sem razão e cuja realidade lhes é demonstrada de uma maneira irrecusável. A doutrina espírita nos fornece a chave da compreensão das verdades contidas nos ensinamentos antigos. Quando nós agora compreendemos e aceitamos perfeitamente que a necessidade da reencarnação, nós evoluímos a cada encarnação, é preciso então adquirir a experiência vivendo os efeitos daquilo que produzimos, causa e efeito, e assim por diante, mundos habitados, todo esse contingente de informações que hoje, com a doutrina espírita, compreendemos, aceitamos direitinho, nós vamos ler os ensinamentos antigos, não é?
seja então do hinduísmo, seja do budismo, seja do taoísmo, nós vamos encontrar ali a beleza daquelas doutrinas. A gente vai ver que falam as mesmas verdades que o Ocidente conhece da maneira com que eles se expressam. E quando a gente vai ler estas doutrinas orientais, com os fundamentos da doutrina espírita, a gente vai compreender o que eles estão dizendo. Eles vão falar a mesma coisa, em muitos casos, de uma maneira diferente. Isso vai nos enriquecer profundamente o nosso entendimento. Allan Kardec, então, conclui assim: não negligencieis, portanto, estes materiais como móveis de estudo, pois são muito ricos e podem contribuir fortemente para a instrução dos homens. Então, quando vamos ler o Bhagavad Gita, lá dos hindus, quando vamos ler o Dhammapada, que é o livro de sabedoria dos budistas, o Tao Te Ching, lá dos taoístas, nós vamos encontrar uma beleza extraordinária, que dizem coisas que nós já estudamos aqui no Evangelho, na doutrina espírita, colocadas de uma outra forma, o que nos dá um enriquecimento da visão daquelas mesmas verdades. Então, repetindo aqui, não negligencieis, portanto, esses materiais como móveis de estudo. Muito bem. Com isso, então, nós concluímos esse subitem, conhecimento da lei natural. No próximo vídeo, prosseguindo ainda na lei divina ou natural, que é o capítulo 1 das leis morais, nós vamos adentrar ao estudo o bem e o mal. Até lá, que Jesus nos ampare e abençoe.